Muito boa noite, vamos começando mais uma live de quarta-feira. As lives onde eu respondo muitas perguntas, também trago algumas mensagens especiais, que talvez vocês precisem ouvir, que toque o coração de vocês. E hoje novamente, como acontece frequentemente aqui conosco, as perguntas que as pessoas fizeram naquela caixinha de perguntas que eu deixo antes da live, de novo giraram em torno de um tema específico. E desse tema específico a gente vai falar um pouquinho nessa noite também, que parece que é uma continuação da live de quarta passada, onde a gente falou sobre a coragem de dar um passo na vida, sobre como a gente faz para conseguir vigor suficiente, fé o suficiente para que a gente consiga de fato dar um passo e para que esse passo seja de sucesso para nós. Sejam bem-vindos, vamos chegando. E eu já vou respondendo as perguntas, porque tem muitas perguntas. Nas lives passadas teve várias perguntas que eu não respondi, então eu já vou começando respondendo as perguntas. Vão interagindo ali nos comentários, o pessoal está dizendo boa noite e tal. Vamos para a primeira pergunta. O que eu posso considerar o limite de transição de profissão para manter o foco apenas em uma? Olha que pergunta interessante. Aqui eu colocaria 2 tópicos, tá? Como quando a gente faz uma transição de carreira, de profissão, e esse é um tema muito que o pessoal procura bastante, a constelação para ver essa questão. Inclusive no grupo ontem a gente teve uma constelação sobre esse tema específico também. E a gente sabe que a gente precisa ter muita autorresponsabilidade nesse momento. Então, muitas vezes, o período que você larga uma profissão para seguir a profissão que é onde está o teu coração, que é para onde você quer ir, muitas vezes é quando a profissão nova já está dando retorno financeiro. E não é por questão de segurança, é por questão de se as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo que você oferece, é porque aquilo que você oferece é bom, digamos assim. Então, primeiro você precisa testar, que a gente se fala testar o MVP, ver se as pessoas se conectam, gostam daquilo que eu tenho para oferecer. Então, é muito sábio que a gente já comece numa nova profissão antes de sair da atual, para quem está nesse processo. Mas qual é o limite, que é a pergunta? Então, o primeiro limite é mais racional, que é quando a segunda profissão começa a ter retorno financeiro. E a segunda resposta que eu diria, ela é um pouco mais subjetiva. Então, basicamente, quando a gente decide por uma nova profissão, muitas vezes o nosso coração vai para essa nova profissão e a gente começa a sabotar a profissão atual, a primeira. A gente começa a tornar insuportável o lugar que a gente está, porque o nosso coração já decidiu que ele quer estar em outro lugar. E às vezes fica tão insuportável, fica tão caótico, que esse é o limite. Então, muitas pessoas eu acho que já devem ter percebido, como a gente de fato cria o caos na nossa vida para usar o caos como desculpa para fazer aquilo que a gente queria fazer desde o começo. Isso acontece também no relacionamento de casal. De vez em quando as pessoas querem sair do relacionamento, não têm coragem de sair do relacionamento, porque elas se sentem culpadas, Se eu sair eu vou estar abandonando o sacristão e eu aprendi que abandonar é feio. Então a pessoa não quer abandonar o outro, não quer ser visto como aquela pessoa que leva a culpa por ter abandonado o outro, como aquela pessoa que quebrou os votos. Então o que ela faz? Ela cria um caos todo no relacionamento, até que ela usa o caos como desculpa para dizer que não dá mais e ainda bota a culpa no outro muitas vezes. Então, quando a gente insiste em ficar aonde o nosso coração não está,
é provável que o caos aconteça. Tá fazendo sentido para vocês? E quando o nosso coração está em uma nova profissão e a gente está exercendo as duas ao mesmo tempo, conta pro teu coração para que ele não crie tanto caos. Conta que é por um tempo. Conta que é para você conseguir se testar o suficiente e conseguir se lançar nessa nova profissão de fato. A Joceliana colocou aqui, ó, a gente cria o caos, fica doente. Coisa besta que somos. A gente é bem jaguarão, né, Joceliana? Por isso que eu chamo os meus alunos e por isso que eu chamo a gente de jaguarão. Porque a gente faz isso com a nossa vida, a gente cria o caos e usa o caos como bengala para fazer algo que a gente queria fazer. É muito divertido. Vão fazendo perguntas, tá, pessoal? Fiquem bem à vontade e vão interagindo nos comentários. E antes de a gente continuar a live e ir para a próxima pergunta, enviem essa live para 5 pessoas que vocês sentirem no coração. Talvez alguém que você vai enviar precise ouvir o que vai ser falado hoje. E eu recebo muitos relatos de como isso é verdade. Então envia para 5 pessoas e com certeza alguma mensagem vai chegar no coração delas. Vamos para a próxima pergunta. Boa noite para a galera que vai chegando, né? Confiar mais que o universo está a nosso favor e que nascemos para dar certo. Manter pensamentos positivos. Então a pergunta é, a pessoa precisa confiar mais, precisa ter mais fé que a vida foi feita para dar certo e manter aqueles pensamentos positivos. O que a maioria das pessoas faz que não é certo? É tentar colocar pensamento positivo quando na verdade aquilo ainda não é nosso, ainda não faz parte de nós. Então, por exemplo, ao invés de eu realmente ser uma pessoa positiva, ao invés de eu ser, eu fico falando mantras positivos como se eu fosse um gravador, sem que haja meu coração naquele mantra que eu estou dizendo, naquelas frases que eu estou dizendo. Para quem já foi nos meus grupos de constelação, podem perceber que eu tenho muito cuidado com o que é dito durante uma constelação, mesmo que sejam frases positivas, porque ela só pode ser dita se for verdade, se for do coração, senão são palavras ao vento. Então, a maioria das pessoas que eu vejo, né, que tentam manter pensamentos positivos na base do ódio, tentam manter pensamentos positivos na base do mantra, na base do eu tenho que ter esse tipo de pensamento, não conseguem, porque a imagem interna ainda não é positiva. Como é que eu posso fazer para tornar a minha imagem interna positiva? Talvez eu pudesse falar aqui que é ter fé, que é simplesmente soltar o controle e acreditar que há um plano maior, que há uma força maior conduzindo a todos. Mas talvez eu também precise dizer que a gente só vai encontrar as nossas respostas e as nossas curas quando a gente sair de si e voltar o nosso coração para servir o outro. Vou tentar falar isso de outra forma porque é bem importante. Muitas vezes a gente fica buscando muitas respostas para nós e a vida nos nega essas respostas, até que você não coloque as respostas anteriores que você já teve a serviço dos outros. Quando a gente se coloca mais para ver como eu posso contribuir com os outros e menos em como eu posso usufruir de uma recompensa a partir de pensamentos positivos, eu vou conseguir mais recompensas. Fez sentido para você? Está fazendo sentido? Então, eu, por exemplo, também não gosto do termo o universo está a nosso favor. Porque muitas vezes nós estamos contra nós mesmos e nós somos o universo. Vou falar algo que pode chocar alguns, especialmente quem não me conhece pessoalmente. Eu não peço nada ao universo, nunca perguntei nada. Eu até brinco, às vezes eu solto uma pergunta no campo e alguém vem e me responde.
mas eu não peço nada. Eu não peço que o próximo grupo dê certo. Eu não peço que eu tenha sucesso. Porque eu faço parte do universo, eu sou um com ele. Por que eu pediria algo para ele se eu posso me colocar a serviço dele? Então ele me guia para que eu possa ser contribuição na vida das pessoas. Nessa postura, o sucesso será inevitável, porque o universo adora recompensar aqueles que prestam um serviço para a vida. Então, se vocês têm uma mania de pedir coisas no universo, o convite que eu faço para vocês é: experimentem se colocar a serviço do universo. O que eu posso fazer pela vida como um todo e não o que o universo pode me dar. Então fica essa reflexão também, mas basicamente para soltar esse controle, para ser um com o universo, para ter os pensamentos positivos sem precisar forçar isso, a gente precisa olhar para a imagem interna. Às vezes a constelação muda essa imagem interna, torna ela mais positiva. Eu diria para olhar a nossa relação com a nossa mãe também, que interfere no grau de quão positivo a gente é na vida. E eu também diria para que a gente consiga olhar para o nosso passado e para todos os pontos do nosso passado, especialmente aquilo que não foi positivo. E que a gente possa de fato olhar para aquilo com orgulho. Que a gente possa olhar para cada vez também que eu tomei uma decisão, até mesmo nas decisões que não foram boas, e olhar para aquilo com orgulho, porque cada erro, cada tombo fizeram você aprender tanto. Cada mal que te fizeram, cada traição que você sofreu, se foi o caso, formou, moldou quem você é hoje. E hoje você consegue então transformar, fazer uma alquimia, né, daquela dor em aprendizado, em ouro, e colocar esse ouro a serviço do universo, né, como a gente está falando, para que a gente possa servir melhor e fazer mais bem para as pessoas ao nosso redor. Que pensamento legal, Juscelina colocou. É um convite a mudar a forma que a gente pensa, né? Mudar a forma que a gente vê as coisas. E isso muda tudo. Faz muita diferença quando a gente muda a nossa visão sobre algo. Enquanto vocês não fazem perguntas aqui no chat, eu vou lendo as perguntas da caixinha, tá? A pergunta foi ampla aqui. Meu lado profissional. Como a pergunta é ampla e eu não consigo ser específico na resposta, eu vou dar um conselho geral. A gente só consegue sucesso na profissão atual, ou a gente só vai conseguir ter sucesso na próxima profissão se a gente puder, de todo o coração, agradecer a profissão anterior. Isso vale também para relacionamento. Você só vai ter sucesso no teu relacionamento atual ou no teu próximo relacionamento se antes disso você ser capaz de agradecer aos relacionamentos anteriores e às experiências que você teve com eles. Porque cada experiência que você passou nos relacionamentos anteriores moldaram quem você é hoje. Te ensinaram algumas coisas que você vai precisar ser, que você precisou aprender para ter sucesso nessa nova relação ou na tua relação atual. E é muito divertido também, vou aproveitar e dizer que a gente é muito divertido, né? Eu comecei a live assim. É muito divertido porque muitas vezes a gente fala mal dos relacionamentos anteriores. A gente fala mal do emprego anterior. Enquanto a gente não dá bênção para o passado, enquanto a gente maldiz aquilo que um dia foi nosso, a gente fica preso lá. E a gente não está livre para ser feliz em uma nova relação ou em um novo trabalho, porque você ainda não consegue abençoar a construção e a tua história até aqui. E eu estou falando num sentido filosófico, num sentido de aprendizado, que é bonito, mas na prática isso é
Isso é muito literal. Para quem fala mal dos relacionamentos anteriores, quais as chances de ter sucesso no atual? O coração dela ainda está lá. Se não tivesse, ela nem lembraria. Ou se lembrasse, ela apenas agradeceria. Ah, foi uma época que teve pontos altos, teve pontos baixos, beleza, me tornei uma pessoa mais sábia, talvez. Mas eu preciso ter essa postura. Quando eu abençoo, o sentimento que brota no meu coração é que completou. Se completou, pode concluir. Se o meu sentimento é que faltou, é que tem mágoa, não completou. Então o meu coração fica preso lá e eu não estou livre para uma nova relação. E a Adri colocou atitude para poder receber. Atitude para poder receber. Adorei essa frase. Quando a gente fala na nossa relação com o universo, né? Muitas vezes a gente pede sem atitude. A gente quer receber. Mas a gente só vai receber na atitude. A gente só vai receber enquanto estiver agindo. A Letícia colocou muita desconstrução de pensamentos desde que te conheci. É bem interessante a gente desconstruir, né? Aquilo que a gente tinha como crença e abrir o nosso coração ao fenômeno, aquilo que a vida tem para nos ensinar. Carla colocou, reconheço. Mais uma frase aqui da Letícia que eu vou ler. Honrar o passado como foi é aceitar tudo como foi, percebendo a grandiosidade que somos hoje, vibrando na gratidão para ir para a vida com coragem e preenchido. E é mais ou menos por aí mesmo a postura, né? A gente precisa agradecer por cada pessoa que passou na nossa vida. Ontem no grupo me perguntaram como a gente faz para perdoar alguém que nos magoou, um relacionamento anterior, por exemplo, né, que pode ter deixado você muito mal e você por algum motivo não conseguiu seguir em frente. Como a gente faz então para perdoar? Tem uma filósofa amiga minha que diz assim, que ela cita, né, Fernando Pessoa, e ela diz assim: nós precisamos acertar as contas com o passado e dar tudo como justo. Nós precisamos entender que a vida é justa e tudo que a gente viveu até aqui foi justo. Eu não posso esperar mais nada do passado, porque o passado não me deve mais nada. Porque qualquer mal que eu possa ter sofrido no passado, eu recebi o equivalente em aprendizado e sabedoria. E se eu então me curvo diante desse passado, eu me despeço dele. Se eu agradeço a esse passado, eu me despeço dele. Então eu fico livre e eu fico muito leve para ir para o futuro. Eu fico disponível para ter uma nova relação de sucesso. Eu fico disponível para ter sucesso no novo trabalho, na nova profissão que eu escolhi, ou que a vida me tomou a serviço. Mas para que eu consiga me despedir com eficácia, eu preciso honrar, eu preciso agradecer, eu preciso me curvar e aceitar tudo como foi. Essa postura muda tudo. Se você quer saber se você vai ter sucesso na nova cidade, se você está trocando de cidade, perceba se você é grato pela cidade onde você nasceu e pela cidade onde você está hoje. Se você maldiz a tua cidade, qual a chance de você ter sucesso nela? Cidade tem alma, a gente pode ver numa constelação. Trabalho tem alma. E se você maldiz o lugar que você está ou que o lugar que você estava, você se sabota. A vida não quer você em um novo lugar porque você ainda não aprendeu o que você precisava aprender no lugar anterior. Fez sentido? Interajam? A Dai colocou: aprendi contigo que devemos honrar o passado. E quando a gente honra, quando a gente tem essa postura, a gente não repete. A gente só repete quando a gente ainda não aprendeu na primeira vez.
Tem um poema que diz assim: a vida te derruba e vai continuar te derrubando, quantas vezes forem necessárias até que você finalmente aprenda a lição. E eu costumo dizer também, é normal alguma coisa não dar certo na nossa vida. A gente precisa aprender com aquilo, claro. Se a gente não aprende, ela acontece de novo. E se a gente não aprende, ela acontece de novo. Toda vez que a vida repete uma lição, é porque você está teimoso em ser humilde o suficiente para aprender o que a vida quer te ensinar com isso. Como ter clareza do que a vida quer me ensinar com isso? A constelação é uma mão na roda, né? Porque a gente meio que consegue saber as leis que agem, né, no nosso inconsciente. Mas o segredo é a gente ir para um nível mais profundo. É a gente não querer entender racionalmente, mas a gente ter muito respeito e ser muito grato em relação a tudo que está acontecendo. Isso é muito mais sobre postura do que sobre cognição. O Igor colocou todos os dias acordando para o aprendizado, com entusiasmo, né? Divanice, Ângelo, e como saber se a gente realmente abençoou o passado? Como saber se é de todo o coração? Porque às vezes tem a impressão que é uma bênção meio capenga, kkk. Adorei a pergunta, porque na própria pergunta você se chama de jaguarona, né? Tu tá certa. Quando a gente às vezes aprende, né, essas coisas todas que a gente tá falando aqui, e a gente tenta abençoar e não é de todo o coração, é uma benção meio capenga, como tu disse, como a gente sabe se deu certo? Como a gente sabe se não deu certo? É pelos efeitos. Tem uma frase de Jesus que eu amo, que é: pelos frutos a gente conhece a árvore. Pela obra a gente conhece o Criador. Pelos efeitos a gente conhece a pessoa. Certa vez um dos meus professores me disse: se aquela pessoa está tendo sucesso, ela tem algo de bom que está para oferecer e está oferecendo. Ela está fazendo algo de bom. Quem sou eu para julgar a pessoa se os efeitos na vida da pessoa são bons? A gente precisa ver pelos efeitos. Tem muitas pessoas que fingem que abençoam o passado e não dá certo, tá, Divanice? Tem muitas pessoas que fingem que são gratas, postando gratidão a todo momento e falando gratidão a todo momento, por exemplo, mas a gente percebe que não é do coração, porque não tem efeito na vida. Então, a gente precisa realmente ter um coração muito amoroso e inclusivo em relação a tudo, para que a gente colha mais frutos no nosso presente e no nosso futuro. E a gente tem que saber, claro, que sim, a gente precisa também respeitar o tempo das coisas. Pode ser que você esteja colhendo hoje para colher o ano que vem, plantando hoje para colher o ano que vem, aliás. E então a gente também respeita o tempo disso. É preciso ter paciência, é uma virtude, né? Mas se eu consigo falar do passado e olhar com os olhos da alma para o meu passado e me sentir bem, me sentir, que legal, olha só, naquilo lá que não foi legal, que divertido que eu fui. Quando a gente ri de si mesmo, quando é leve, é porque provavelmente a despedida foi de coração cheio. E se a despedida foi de coração cheio, eu tô livre para ir para o futuro. Será que eu respondi você, Divanice? O Juliano colocou: é muito aprendizado, buscar colocar tudo em prática. É verdade. É verdade. O que vale é a prática, né? O que vale é a postura e a prática acontece. Quando a gente consegue mudar uma chave no nosso coração, eu brinco que a gente gira uma chave, quando cai uma ficha, né? Aí a gente ouve uma coisa lá que o professor disse numa live,
o meu trabalho não está fluindo porque eu carrego muita mágoa do chefe anterior porque eu acho que eu fui injustiçado. Ou porque eu menosprezei a empresa anterior e eu disse que ela era pouco para mim. Menosprezei ela e vim para nova, só que não deu certo. Então eu preciso, através dessa percepção, que é girar essa chave, mudar algo aqui dentro. Preciso olhar com mais respeito, me curvar, ser mais humilde. Depois dessa mudança interna, as nossas ações vão mudando muito gradativamente e é nos detalhes que depois vão gerar grandes frutos. Às vezes a pessoa que muda, até eu diria, Juliano, ela nem percebe que mudou tanto assim, mas as pessoas ao redor vão perceber. Eu falo isso por causa dos meus alunos, né? Eles mudam muito do início até o fim do curso. Nossa! Se eu perguntar para eles, eles sabem que mudaram. Eles sabem que mudaram a forma de ver a vida, por exemplo. Eles são mais positivos naturalmente, por exemplo. Mas eles mudam até fisicamente. Parece que eles rejuvenescem, tá? Não estou fazendo propaganda, estou só dizendo que é. Mas se você pergunta para eles, eles não sabem que mudaram tanto assim. Mas se você pergunta para os outros, nossa, eles dizem aquela pessoa, fulana de tal, meu Deus do céu, ela ganhou vida, tá? Outra pessoa, não é a mesma que começou no curso. Então é muito legal como quando a gente muda internamente, a gente vai mudando em comportamento e externamente também. E depois nos frutos, né, que a gente colhe também. A Fábia colocou aqui, nunca pensei em fazer isso, abençoar o passado. Tem uma frase que eu pensei em dizer nessa live que é: não sacrifique o teu futuro por ainda não ter resolvido o teu passado. Quem ainda remoe o passado, quem ainda se vitimiza e acha que foi vítima de injustiças do passado, talvez esteja sacrificando o futuro. Porque o coração não está no futuro. A pessoa ainda está mal e ainda está cobrando algo do passado. O que é passado, agora eu vou ser filosófico, pertence aos domínios da morte, porque já passou, já foi, não é mais, embora atue. Quando eu fico remoendo e vivendo muito no passado, eu tô meio que olhando para a morte mesmo, sabe? Agora, quando eu me curvo diante do passado, tomo aquilo com gratidão no coração e me despeço, eu estou me despedindo também de tudo aquilo que já morreu. Mas aquilo que já foi continua vivo através das tuas ações e no teu coração, porque tudo aquilo que você aprendeu com cada pessoa que passou na tua vida talvez faça você brilhar ali na frente, ali no futuro. Será que eu fui muito filosófico agora? Comentem aí como é que tá. Carla colocou: nossa, quanto desembrulho de mim mesma nessa bênção capenga. Adorei. A Rosana, vamos ver, tem uma pergunta. Trabalho desde os 16, corri atrás de evoluir, batalhei para realizar os sonhos e alcancei. Chegou o momento que tive ansiedade sem mesmo saber o motivo. Onde errei? Interessante a pergunta. Depende, Rosana, eu só saberia te dizer olhando mais específico para a tua vida. Então eu vou dar uma resposta um pouquinho mais ampla que talvez sirva para muitos também, tá? Quando a gente tem um desafio, e esse desafio pode ser a ansiedade, a gente pode pensar em muitas coisas. Tem várias possibilidades. Mas geralmente a ansiedade é um sintoma guardião também. Quer dizer o quê? Se por algum motivo você não segue o teu coração e você perde o entusiasmo pela vida, você começa a perder a tua energia, a tua vontade de viver, a ansiedade aumenta
para que você reative esse fôlego, esse vigor. E quando a gente se coloca na vida num caminho que o nosso coração está lá, e a gente se considera grato por esse caminho que a gente está trilhando, a ansiedade tende a diminuir. A ansiedade também muitas vezes aumenta muito quando a gente está olhando muito para algo que a gente não pode olhar. E às vezes esse olhar é sobre o passado mesmo, sabe? Então, tu considera que batalhou muito para conquistar o que você conquistou. E agora que você alcançou, qual é o teu objetivo agora? Já que a vida continua, né? Então a gente precisa colocar um próximo passo. A meta não é a gente que estipula, é aquilo que a vida quer para nós. Então, o que mais eu posso fazer no meu servir e transbordar que de novo ative o meu entusiasmo para continuar a jornada, mesmo depois de eu ter conquistado aquilo que eu sempre quis. E o Bert dizia que... Bert, quem criou as constelações, né? Quem organizou. Ele dizia que na própria pergunta tem a semente da resposta. Tem uma palavra ali que me chamou a atenção. Eu sempre batalhei para realizar os sonhos. Se você, por algum acaso, tem muito forte a crença de que você sempre precisa lutar para conquistar, e que você precisa batalhar porque a vida é assim, que você acorda para matar 2 leões por dia, que você vai lutar. Quando a gente tem esse arquétipo, quando a gente tem essa crença, a ansiedade é o mínimo que pode nos acontecer. Se a vida é uma luta, você precisa estar alerta o tempo todo. O que a ansiedade faz contigo? Ela te deixa sempre alerta, em estado de luta e fuga, pronto para se defender de um possível perigo ou ameaça. E na verdade, a guerra já passou. Quem você está honrando? Não precisa ser difícil a jornada. O sucesso não precisa ser difícil para ti. A gente não precisa mais batalhar para conquistar muito na vida. E antes tinha um inimigo é modo de dizer, né? Tinha um inimigo que era a conquista. Eu precisava conquistar aquele pódio que é o sonho. E aí eu conquisto o pódio. E agora, qual é o inimigo? Se eu acredito que eu sou guerreiro, então às vezes o meu corpo vai ter que criar o inimigo, somatizar a ansiedade ou até mesmo uma doença. Por isso a gente não é guerreiro. A gente é sortudo quando dá certo, e a gente entende que quando a gente é um com o universo, a vida flui. A vida flui, a saúde flui, o dinheiro flui, sem que a gente precise fazer tanto esforço. É leve. A Vivi colocou, ó, cai uma ficha ou uma casa da moeda inteira. A Joceliana colocou aqui um comentário para a colega. Eu acho que esqueceu de ter um equilíbrio. Você é ótimo, a Marisol colocou, sempre com palavras sábias. Igualmente, Mari. Foi top a tua colocação, Ângelo. Obrigado, Fábio. O Henrique comentou aqui. Eu falei há pouco para mim mesmo. Eu te liberto de mim e pego todo meu amor por ti e uso a força dele para mim. Eu adorei essa frase, Henrique. Adorei essa frase. Nós tivemos um curso no final de semana que eu falei sobre os 4 movimentos da alma. Agora eu vou entrar num assunto de constelação, tá? Bem rapidinho e depois eu volto pro geralzão. Nossa alma tem 4 movimentos. 3 deles são de morte e 1 é movimento de vida. O primeiro movimento é eu sigo você. Quando a gente tem muita saudade de alguém que morreu e a gente fica leal àquela pessoa, a gente fica emaranhado com aquela pessoa, a gente quer seguir aquela pessoa.
seguir os passos daquela pessoa, e muitas vezes a gente repete o destino quando a gente faz isso inconscientemente. O segundo é eu por você. Então, quando a gente vê que a nossa mãe está doente, que a nossa mãe está mal, a gente fica com pena dela, por exemplo, né? Pode ser a mãe, pode ser outra pessoa. E então a gente quer tomar as dores dela para mim, tentando aliviar as dores dela. Isso não dá certo, óbvio, né? Mas é o movimento de morte meu, que é eu por você. Eu sofro no teu lugar. O terceiro movimento de morte é a expiação. É quando eu me puno. Expiar significa se chicotear. É quando eu me puno para tentar pagar uma dívida de algo de ruim que eu fiz ou que outra pessoa fez. E o quarto movimento da alma, que é o movimento de vida, se assemelha a isso que você falou. É quando a gente olha para aquela pessoa, quando a gente olha para o nosso passado, quando a gente olha para os nossos pais e os nossos ancestrais, e a gente diz assim: para vocês foi difícil, foi pesado, e vocês foram guerreiros. Agora que chegou a minha vez de viver, o mundo está mais gentil. Eu não preciso mais sofrer para conquistar. Para mim pode ser fácil. Eu não posso mudar o passado de vocês, mas eu posso fazer em mim aquilo que vocês não puderam fazer, em honra a vocês que não puderam. Eu faço diferente por amor a vocês, para vocês saberem no coração de vocês que valeu a pena tudo que vocês fizeram até aqui. Quando a gente faz isso, a gente entende que o desejo deles é que a gente fique bem. E eu ter liberto de mim é uma frase muito boa, porque muitas pessoas acham que é o outro que está te segurando, e não é. É a tua postura em relação ao outro que está segurando ele e te mantendo preso a ele. Outra coisa que eu diria, que eu lembrei agora, é: muitas vezes muitas pessoas se vitimizam, ficam mal porque houve um mal. Por exemplo, a pessoa passou por uma situação lá no passado de injustiça severa. Isso foi lá no passado. A pessoa está mal hoje, depois de anos. O que ela precisa fazer para mudar essa imagem? Para parar de ficar sofrendo por algo que aconteceu lá no passado? Além, de abençoar, além de agradecer e perceber que aprendeu. Muitas vezes a pessoa fica na postura de vítima porque na postura de vítima a gente continua se vingando de quem nos fez mal. Na alma nós somos conectados com as pessoas, nós temos vínculo de destino com as pessoas. Quando alguém nos faz um mal e a gente fica vitimizado e a gente prolonga o nosso sofrimento, a gente está, na verdade, punindo o outro. Porque se você ficar bem, você não vai mais poder cobrar a conta de quem te fez mal no passado. Você vai ter que abrir mão daquilo que ele te deve. Vitimismo é a mais refinada forma de vingança, que faz mal para as duas pessoas. Muitas pessoas só não querem sair do vitimismo porque no fundo querem que o agressor fique pagando a conta, sentindo culpa. Fez sentido ou fui muito longe? Suzana colocou: tudo que você fala é maravilhoso. Obrigado, Suzana. Duas pessoas falaram que está travando. Pode ser que seja a internet. Paciência, segue a vida. A Jaque que comentou aqui é a minha mãe. Boa noite, mãe. Eu assistindo. Ida, Cirlei, que tal a galera reunida lá na Sananduva. Boa noite a todos vocês. A Jane colocou: a ansiedade atrapalha tudo em nós.
Não, a ansiedade não atrapalha, é o oposto. É a gente que atrapalha a nossa vida e a ansiedade vem para nos ensinar quando a gente está fazendo muita coisa errada. Rosália, uau, gratidão. A Dani colocou, final de semana foi lindo e transformador no curso de constelação, né? Foi de fato bem transformador. foi bem intenso o curso de constelação do final de semana. Mas agora eu me sinto mais leve, eu me sinto assim. Eu me sinto assim foi por causa da ansiedade, né? Quando a pessoa tem depressão e desistiu um pouco de seguir o coração e o entusiasmo pela vida, a ansiedade vem para nos ajudar a nos manter acordados e acesos. Quando a gente coloca a nossa vida em risco, não importa o motivo, a ansiedade vem muito forte para nos ajudar. Quando a gente sabe que tem que dar um passo na vida, não importa qual for. Às vezes é sair de um relacionamento, às vezes é entrar num relacionamento, às vezes é sair de uma cidade, às vezes é sair de um emprego. Se você sabe que tem que dar um passo na vida e não dá, a ansiedade vem como uma amiga para criar o caos que vai te ajudar a sair desse lugar. Vocês já tinham percebido isso? É muito comum, tá? Não é só isso, tá? Eu tô resumindo porque aqui é uma live, né? Não é só isso. Mas é muito isso também. A Jane colocou gratidão por suas palavras. É muito isso também. O que mais que pode ser ansiedade? É quando o nosso corpo está em estado de luta e fuga, né? Quando a gente tem medo do que pode acontecer no futuro. Tem gente que diz que é um pensamento excessivo no futuro, mas, na verdade, é algo em nós que está preso no passado. O medo do futuro é porque a gente tem medo que se repita o que aconteceu no passado. Por isso, aquilo que a gente falou antes, né, de postura em relação ao passado, pode ajudar também na ansiedade. Porque você entende que o perigo passou. Então você pode deixar o passado ser passado. Para que o passado permaneça sendo passado, a gente não pode falar dele. A gente não pode falar sobre ele. A gente tem que permitir que ele seja esquecido. Então a gente fica mais livre e mais leve para o futuro. E o nosso futuro não é perigoso. Aquilo que a gente viveu que não foi bom, que foi traumático, não precisa se repetir. Se a gente é capaz de encerrar os ciclos e agradecer por tudo como foi, incluir no nosso coração tudo como foi, o ciclo não precisa se repetir de novo. Então, às vezes, a ansiedade e medo do futuro é a gente estar preso ainda no passado, no trauma. É claro que essas informações, racionalmente falando, talvez não vai resolver o teu problema. Talvez te ajude, eu acho que ajuda muito. Mas resolver, você vai precisar mudar a tua imagem interna. Então, de repente, você até poderia fazer uma constelação, onde você vai olhar para aquela versão tua do passado que está presa no trauma, para tua criança. Tu vai olhar para a situação que te mantém presa, para que você possa resolver de uma forma simbólica e profunda. A metáfora que a constelação nos traz é muito poderosa para mudar a nossa imagem do coração e do inconsciente. A Andréia colocou, muito bom, Ângelo. A maneira como você explica a vida faz todo sentido, sim. Obrigado, Andréia. A Andréia esteve conosco no curso no final de semana. Curso de constelação. Que bom que fica claro, né? E que eu posso contribuir através da minha forma de falar sobre. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tenho um relacionamento mais sério há 12 anos. Me questiono o porquê.
Olha que interessante, talvez eu já tenha dado a tua pergunta respondendo às perguntas anteriores, tua resposta, né? Quando a gente passa por um relacionamento que foi muito difícil, muito traumático, e a gente carrega mágoa, e a gente carrega dor, e a gente não conseguiu solucionar no nosso coração, muitas vezes a gente não fica disponível para uma próxima relação. Como saber se a gente está disponível ou não para uma relação? Ou quando não acontece, como é o caso da pergunta, quando a pessoa quer e não acontece, ou quando a pessoa só atrai pessoas que não estão disponíveis. Recentemente eu vi alguém falar assim, só atrai indisponível na minha vida. Era uma mulher, né? Ela falou assim, só atrai o homem indisponível. Só atrai o homem que tem problema com a ex, só atrai o homem que tem problema com os pais e tá cuidando deles, coisas assim. E aí eu falei, Jaguarona, tu tá achando que o problema é dos outros, né? A gente só atrai alguém que está indisponível se a gente está indisponível. Então é isso, né? Pensando se eu dou um outro exemplo divertido. Vou dar esse exemplo divertido, abstraio. Teve uma vez que uma mulher disse pra mim, eu só me apaixono por homem gay. Eu falei pra ela, se você se apaixona por um homem que não tá disponível pra uma mulher, você tá indisponível. É você que tá indisponível, Jaguarona. Esses dias eu falei também que quando a gente descobre que o problema, entre aspas, está em nós, fica muito mais fácil de solucionar. Porque a gente agarra a nossa autorresponsabilidade sobre aquilo que acontece na nossa vida. Não é mais culpa do outro, eu não posso mais me vitimizar. É eu que tenho que fazer algo com aquilo que está acontecendo na minha vida. Eu sou responsável, não culpado. Responsável por. Muda muito. Rosália colocou, fez muito sentido. Nossa. Será que eu pulei alguma pergunta? Aqui a Sinandra. Se eu pular alguma pergunta, vocês fazem de novo, tá? Nas lives passadas eu vi que eu pulei, só vi depois que terminou a live. Já tem data para o próximo grupo de constelação? Tenho data sim, Sinandra. É no dia 7 de novembro. Semana que vem, quinta-feira. Daqui a 8 dias. Nós vamos ter um outro grupo de constelação. Só tem vaga para participar, tá? As vagas para constelar já foram preenchidas porque tinha a lista de espera do grupo anterior. Então, dia 7 de novembro, quinta-feira, tem grupo de constelação. Fica o convite para quem quiser ir assistir. Investimento simbólico de R$50. Então, né, voltando à pergunta que eu estava ali do relacionamento que não acontece há 12 anos, olha, né, em relação a esse passado, esse relacionamento anterior. Às vezes a pessoa fica presa lá na infância, num trauma, né? Às vezes fica presa em relação a algo que aconteceu com o pai, ou em relação a algo que aconteceu com a mãe, e não conseguiu ainda colocar isso em ordem. A pessoa ainda não está livre para ir para o relacionamento de casal. Então, muitas vezes você vai numa constelação, você quer olhar para o teu relacionamento de casal, e o que a constelação vai mostrar? Tua infância, pai e mãe, porque você precisa colocar aquilo em ordem primeiro. Colocando aquilo em ordem, você fica livre para dar o segundo passo, que é ir para a lei do equilíbrio, onde você vai doar e tomar. O relacionamento de casal também, né? Como é que tá chegando as respostas aí? Rapidinho eu vou responder as perguntas que faltam. CLT desde sempre, autônoma há 7 meses. Mas já faz um tempinho que está autônoma. Insegurança, medo, crise de ansiedade. Quando a gente vem de uma família, não sei se é o teu caso, mas pode ser.
quando a gente vem de uma família onde se prega que a gente precisa ter algo mais garantido, precisa ter o salário no fim do mês, CLT, né, carteira assinada, e a gente empreende, a gente vai experimentar sentimento de insegurança, medo, sentimento de algo que a gente pode confundir com ansiedade, e a gente vai experimentar também com uma sensação de como se a gente estivesse traindo alguém. Essa sensação de que estou traindo alguém é a consciência pessoal que avisa a gente quando a gente faz diferente da nossa família de origem. Então a gente vem de uma família onde o seguro é a carteira assinada, vou empreender. Hoje tá mais tranquilo de empreender, tá menos arriscado do que era 2 gerações atrás, 1 geração atrás. Porque hoje tem muito conhecimento. Mas o medo continua. Então, toda vez que a gente faz algo diferente, a gente experimenta o medo do novo. Tem muitas pessoas que têm tudo para dar certo na cidade nova, tem tudo para dar certo no emprego novo, mas o novo assusta. Porque toda vez que você sai de um lugar e vai para o outro, a sensação é que você tem que atravessar um rio. Que você tem que passar por uma ponte, aquelas pinguelas, sabe, que balança quando você está atravessando. É essa a sensação, como se fosse. Tu sai de um lugar que é seguro, que é conhecido, pode ser que seja muito desafiador e sofrido, mas é conhecido. E aqui tem um lugar desconhecido, e por ser desconhecido, a gente não tem certeza que vai dar certo. Mas no coração a gente sabe que aqui é bem melhor. A gente tem medo do período da travessia. A gente tem medo da sensação que dá quando a gente está atravessando. No teu caso, você já está aqui, mas você ainda está com medo. Talvez você tenha deixado a ponte muito no teu campo de visão e você precisa então, como disse um filósofo famoso certa vez, queime a ponte. Não tem volta. Ou dá certo ou dá certo. Não tenha plano B. Quando a gente tem plano B, a gente sabota o plano A. Faz o que for preciso para que a vida quer que você faça, para ter sucesso ali. Tenho certeza que você está servindo a vida. Não se sabote por causa daquele sentimento de estar traindo que você está sentindo. Tá? Tem tanto a mais para falar sobre isso, mas nosso tempo é curto e também temos quarta que vem a gente se vê de novo, né? Vocês viram que hoje eu respondi pergunta desde o início e ainda tem mais um pouquinho aqui para responder. Pessoa que cumprimenta outros com a mão mole, sem apertar e não olha nos olhos. O que pode significar? Essa pergunta é bem capciosa, né? Muito, muito capciosa. Quando alguém aperta a mão sem fazer força, só mão mole. Pode ser 2 coisas. A primeira é a pessoa é arrogante. Às vezes a arrogância vem disfarçada. Porque eu não preciso me adaptar ao outro. Eu não preciso pensar na necessidade do outro. Então eu estou sendo arrogante porque eu estou sendo egoísta. Então eu não me preocupo com o que o outro vai pensar ou sentir quando eu apertar a mão dele. Porque a sensação não é boa quando tu vai apertar alguém que ele tem a mão mole. Então tem um pouquinho de arrogância. Mas também pode ter outros motivos, né? Não olhar no olho e tal. Pode ser também muitos traumas que a pessoa passou na vida dela. E ela não consegue se conectar com as pessoas mais por causa dos traumas. Se for criança, adolescente, especialmente, né, geralmente é mais por questões de trauma mesmo, né? Mas se for um adulto que não aprendeu ainda a fazer isso, eu acho que é mais uma questão de arrogância daí. Mas vou deixar aberto, vamos pensar no caso a caso. Deixar para você sentir o que faz sentido para ti, né?
A Adri colocou aqui, ó. Atravessar a pinguela muitas vezes exige que joguemos a vaca do penhasco, né? Exige. Tem uma história que a gente conta nos grupos, nos cursos, que é bem legal. Que a gente precisa empurrar a vaquinha do penhasco. A gente precisa empurrar aquilo que é seguro. Empurrar aquilo que foi bom para nós até aqui. Para que a gente consiga dar o próximo passo. Nós precisamos abandonar nossas certezas e trilhar e marchar rumo ao desconhecido para servir a vida lá. É verdade. A Sinandra colocou: amar a profissão, gostar muito do que faz, é um sinal de estar servindo a vida? Sim. Quando a gente percebe que aquilo que a gente faz é bom para as pessoas, é bom para mim, eu faço de coração, de um jeito alegre, e acontece um equilíbrio, um pagamento, provavelmente a gente se encontrou ali na profissão e está servindo a vida assim. O que pode acontecer com algumas pessoas? Encontrou a profissão certa, mas ainda se sente vazio. Daí a pessoa acha que é a profissão, mas não é a profissão. É no coração dela que ela está sentindo falta de alguém e está transferindo para a profissão. Tem muitas pessoas que saem da profissão onde elas são muito boas naquilo que elas fazem. Muito boas. Onde elas se alegram com aquilo que elas fazem. Mas elas acham que aquilo não completou elas e vão em busca de outra coisa. A profissão não é feita para nos completar, né? A profissão é para que eu sirva. Então, um vazio não se cura com profissão. E se você está sentindo que não está encaixando em lugar nenhum, não é um problema da profissão. Você precisa olhar para o teu coração, para ver o que está faltando ali dentro. Tá? Mas a pergunta ali tá certa. Nádia perguntou: por que antes de uma constelação iniciar, mesmo estando em andamento outra, a gente começa a ter relações mesmo não estando em... Não entendi tua pergunta, Nádia. Veio... Mesmo não estando em ressonância com o papel. Começa a ter reações. Essas reações... Ah, tá, entendi. Quando a gente está num grupo de constelação e quem está sentado assistindo começa a ter reações, começa a sentir algo, né, em relação à constelação, é porque aquilo que está sendo abordado ou que vai ser abordado conecta com a minha história pessoal. É igual quando a gente vai assistir um filme e de repente apareceu lá, né, alguma história que tocou o nosso coração e a gente ficou emocionado. E tocou de um jeito especial no coração. Por que tocou de um jeito especial? Porque aquilo, de alguma forma, foi uma metáfora para algo que tem em mim ou no meu sistema. Então, quando a gente sente essas coisas, é porque algo ali está se assemelhando e tocando algo aqui. Adri, gratidão por todas as reflexões, querido amigo. Obrigado, Adri. Apareça para tomar um café, Jaguarona. Faz tempo que eu não vejo você. Pessoal, ficou algumas perguntinhas, eu respondo nos stories ou na próxima live semana que vem, quarta, às 8. Quem quiser, posta lá a frase que mais marcou, posta alguma coisa ali nos stories também. Essas lives têm o objetivo de compartilhar conhecimento, de contribuir com as pessoas, de contribuir inclusive com as pessoas que não podem, às vezes, estar no grupo, estar nos cursos. Já acabou, sim, Sinandra, já faz 1 hora que a gente está aqui, embora o tempo pareça distorcido e parece que a gente faz 15 minutos, faz 1 hora já. E só reforçando então o convite, quarta que vem às 8, então conto com a presença de vocês e convidem também mais pessoas para estarem conosco aqui adquirindo conhecimento. E quinta-feira da semana que vem nós temos grupo de constelação presencial em Passo Fundo. Se alguém quiser participar, assistir e conhecer, me chama ali que a gente vai reservar a tua vaga, tá?
Monique colocou, fantástico como sempre. Palmas, palmas. Obrigado, Monique. Gratidão. Obrigado, Vânia. Corações de Marlene. Obrigado, pessoal. Que essa mensagem possa chegar no coração de vocês sempre, tocar o coração de vocês. E espero que vocês consigam levar uma vida mais leve e mais preenchida graças a essas partilhas também. Valeu, boa noite.